Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Clia, o nosso espaço para falar de psicologia, saúde e educação, também no ambiente corporativo. Eu sou Ana Paula Magosso, psicóloga e diretora da Clia, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Juscelia Garcia. A Juscelia é coordenadora de relações trabalhistas e sindicais da AFIA Educacional. Ela é advogada trabalhista e com atuação em consultoria jurídica empresarial e autora de livros sobre negociação sindical e gestão das relações humanas. Juscelia, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, viu? Olá, Ana, o prazer é todo meu. Agradeço desde já o convite, né, para poder participar aí deste papo com vocês. Ah, é muito bacana você estar aqui, porque a gente vai tratar de um tema que ele é muito importante e vem sendo amparado por novas normas que são relacionadas às leis do trabalho, que é a questão do cuidado com a saúde mental nas empresas. Mas a gente vai falar desse cuidado hoje sob uma ótica que nem sempre vem recebendo o devido destaque, que é a perspectiva jurídica e trabalhista. Então, a gente vai destacar aqui algumas obrigações legais, alguns acordos coletivos, algum papel das lideranças e os desafios que são enfrentados pelas empresas nesse campo, com o apoio aí da Juscelia, que tem aí todo um know-how nesse sentido, né? Então, para começar, Juscelia, muito vem se falando da importância do bem-estar dos colaboradores, né? O que exatamente hoje a legislação brasileira exige das empresas em relação a isso? Ana, então, o tema sobre saúde mental, ele vem ganhando cada vez aí mais espaço nas discussões empresariais, né, nas organizações, tá? E está amparado, por várias legislações. Né? A primeira aí, eu faço questão de falar, inclusive constitucional, ou seja, na Constituição Federal, nós temos aí o artigo 6º que estabelece, né, que a saúde é um direito social. Além disso, o artigo 7º, inciso 22, que fala aí que garante a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas, saúde, higiene e segurança. E temos várias NRs, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, a NR 17, né, que aborda aspectos como ritmo de trabalho, posturas exigidas, né, na organização, pausas e condições ambientais, e não menos importante, é claro, que é uma lei recente, que não obriga, mas que recomenda, né, que é a Lei 14.831 de 24, Política Nacional de Saúde Mental nas Empresas, tá? Então, ela não obriga, mas ela recomenda práticas para a promoção da saúde mental nas organizações, como, por exemplo, avaliação de riscos psicossociais, treinamento sobre saúde emocional e apoio psicológico. Joia, isso é muito importante. E você citou as NRs, a gente tem visto aí muita gente falando da NR1, né? Agora com essa reescrita, essa clareza aí de maior de como se deve atuar. Até 26 de maio a gente tinha mais gente falando sobre isso, com a prorrogação das multas, isso ficou um pouco mais tranquilo, mas eu participei de algumas lives com advogados para poder entender um pouco dessa visão jurídica, e eu vi grandes escritórios aqui de São Paulo dando orientações para que os empresários tivessem muita cautela em fazer a avaliação de risco psicossocial e incluir isso no PGR, como se isso aumentasse o risco trabalhista e o risco de ações previdenciárias também. Por um lado, eu fiquei bastante preocupada, porque a gente ganha aí uma força num cuidado que é essencial, e eu queria ouvir um pouco, né, da sua opinião, se isso faz sentido. Ana, em relação à questão da NR1, né, tem se discutido bastante mesmo, né, é algo novo, tá, e claro, espanta, assusta, mas eu tenho o seguinte pensamento em relação a isso, que se a empresa ela atua de forma correta, né, não precisa haver receio, né, ela precisa fazer da forma correta e atuar mais do que a formalização é a prática, né, então assim, a forma
né, a prática através da prevenção, dos cuidados, enfim, né, então eu tenho essa opinião, tá. É claro que, nós vamos formando isso no decorrer, né, no dia a dia, enfim, mas, a princípio, eu acho que o principal é a prática correta, né, dentro das empresas, e não tanto a formalização, mas mais a prática mesmo e a prevenção. Essa é a minha visão também, né? A partir do momento em que você está ali tratando e abrindo espaço para um cuidado maior, você diminui, inclusive, o risco de doenças mentais que hoje são ocupacionais e aí sim gerariam um processo trabalhista, talvez como um burnout, alguma coisa assim. Bom, falando um pouquinho da sua vivência com relações sindicais e jurídicas, como que você vê que as empresas têm se estruturado para cumprir as exigências legais que você citou? Tem ainda algumas lacunas? As coisas estão caminhando como? Então, eu falei há pouco sobre prevenção, né, Uhum, através da implementação de programas, né, ação preventiva mesmo, como por exemplo, setores, de saúde ocupacional, a criação do SESMIT, né, nas instituições, é importantíssimo, né, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, programas como CIPAT, né, e aí a utilização também da CIPAT para realização de workshops relacionados à saúde mental, alguns incluem inclusive, né, a questão aqui, alguns incluem psicólogos do trabalho, algumas empresas, né, psicólogos do trabalho, ou convênio com clínicas para atendimento dos colaboradores. Algumas empresas, inclusive, contratam até médicos, né, internos, médicos do trabalho, programas de apoio ao empregado, né, que é PAI é PAE, né, não é pai, é pai mesmo, com uhum. E, linhas de escuta ativa, né, e suporte aos colaboradores via telefone, online, presencial, de forma sigilosa. Geralmente as empresas contratam terceirizados para que os colaboradores se sintam mais à vontade ali para falar, para expor. A capacitação de líderes, eu considero extremamente relevante e importante, né, porque as atitudes dos líderes ali, pode ocasionar, né, ali, e ocasiona, não tem como, impacta, né, ali no dia a dia do colaborador. Então treinamentos, né, para que gestores identifiquem sinais de adoecimento mental nos colaboradores, que seja algo preventivo, políticas internas, códigos, normas, enfim. Então assim, resumindo, promoção e bem-estar, né, do colaborador, né, são criação de políticas internas, a maioria das empresas tem se preparado dessa forma. Agora existem lacunas? Existem sim, tá. Eu acredito que a maioria das empresas, das organizações tem ido para este lado do cuidado mesmo, da prevenção, de políticas internas, mas algumas empresas ainda focam, no reativo, ou seja, foca ainda mais, reativo do que no preventivo, né. Então algumas empresas só atuam após o colaborador adoecer. E aí, em Uhum. vez de promover aí a prevenção efetiva, né. E aí talvez por falta, né, de cultura de bem-estar integrada a estratégias organizacionais, enfim. Mas, são lacunas aí que precisam ser, vencidas, né, porque a ação preventiva é muito melhor, e aí mais para frente nós vamos falar sobre as consequências, né, de não agir de forma preventiva. Sim, e vejo que essa cultura de tratamento é uma cultura muito brasileira mesmo, né, em todos os aspectos, não só dentro das organizações, né, mas na saúde de forma geral nós vemos isso. Normalmente a prevenção ela fica de lado, em prol do tratamento mesmo. Você trouxe algumas ações muito interessantes que a gente pode pensar numa empresa de grande porte, né, mas algumas dessas estratégias que você foi colocando, elas também podem ser adotadas pelas empresas menores, pelas microempresas, principalmente que também agora têm essa necessidade de cuidar da saúde mental, né, Juscelia?
Exatamente, exatamente. Existem ações que podem ser feitas tanto, né, não apenas pelas grandes empresas, pelas grandes organizações, mas por médias empresas também, né, e é muito importante que as empresas, né, se conscientizem disso, e que ajam de forma preventiva, porque existe possibilidade, né, hoje existe uma gama de possibilidades e de programas que podem ser criados tanto para pequena, nós estamos falando aqui de grandes e médias, mas também para pequenas empresas. Uhum. Joia. E, Juscelia, nas mesas de negociação, esse tema da saúde mental tem aparecido? Como é que tem caminhado as discussões? Você tem visto maturidade entre as partes? Ou a gente tem mais resistência? Como tem acontecido isso? Sim, Ana, tem aparecido, especialmente posterior à pandemia, né, é um tema, que tem sido recorrente, né, na realidade aí na mesa de nas mesas de negociações, né, já existem inclusive algumas cláusulas, né, em algumas convenções já existem algumas cláusulas relacionadas, né, à saúde mental, que tratam, né, sobre saúde e segurança, eh, e e é claro que, existe uma maturidade, eu percebo sim uma maturidade, tanto do lado do sindicato patronal, que é o sindicato que representa as empresas, como por parte dos sindicatos laborais, que é o sindicato que representa os empregados, né, porque é um tema extremamente relevante e importante. E a empresa, ela não quer ter ali o seu trabalhador, adoecido, tá. Então, eh, ela quer pelo contrário, ela quer o seu trabalhador ali saudável, né, com a saúde mental boa, produzindo, né, trazendo resultados, enfim. E por outro lado, o sindicato da categoria, que é o sindicato dos empregados, deseja também e pede e pleiteia, né, aí esse tratamento, né, aos trabalhadores, né. E aí é claro, nem todas as questões discutidas em mesa de negociações são colocadas em convenção coletiva, mas quando eu digo que existe uma maturidade de ambos os lados, é porque, existe aí uma convergência em relação, por exemplo, a uma orientação conjunta por parte dos sindicatos, pra abranger os trabalhadores, né, as pessoas envolvidas ali, tá. Então, por aí eu percebo sim, que existe uma convergência, que existe maturidade por parte dos sindicatos. É claro que existe muita discussão, mas existe sim uma maturidade por parte dos 2 lados. Eh, a resistência que eu visualizo é pela dificuldade mesmo, às vezes, das partes chegarem ali a conseguirem criar uma cláusula de modo que satisfaça os 2 lados, por ser um tema tão, um tema tão relevante, e que é a saúde mental, né. Então, às Uhum. vezes não se consegue chegar ali num texto que atenda, que seja satisfatório para as 2 partes. Mas independente, como eu falei, independente de, ser inserido ou não numa convenção coletiva, a importância, né, a saúde mental aí, ela está presente, nas mesas de negociações e entre os sindicatos, tá, dos 2 lados. E penso que essa consciência e essa maturidade que você vê dos 2 lados é o fundamental, né, independente se isso vá para uma convenção coletiva ou não, a preocupação e atitudes práticas, de fato, efetivas, né, de cuidado com a saúde mental, é que vão realmente importar no fim e fazer a diferença, né. A gente teve aí um aumento de 67% dos afastamentos por transtornos mentais em apenas um ano. Então, é muito importante que se observe a saúde mental no Brasil muito de perto. Nós somos líderes em muitas doenças mentais, né? Então, acaba deixando de fato de ser uma pauta só de RH e é muito importante que se torne mesmo aí uma exigência legal, né? Agora, Juscelia, quais são
os riscos legais de fato, né, e trabalhistas para as empresas que ainda tratam saúde mental só dessa forma reativa, só após um afastamento, ou uma crise, ou uma queda muito importante de produtividade, que às vezes leva até à demissão do colaborador, né? Isso, então. O primeiro risco que eu coloco aqui é o risco de reconhecimento de doença ocupacional, né? Burnout, depressão, ansiedade, eh, ansiedade severa, né. E aí, quais os riscos? Indenizações, é financeiro mesmo, risco financeiro, de imagem, então indenizações, estabilidade acidentária, por quê? Porque pode acabar caracterizando aí uma doença ocupacional, né. Então custos com afastamentos, né, também não apenas, legalmente falando, juridicamente falando, mas, são riscos, para a empresa, com custos de afastamentos, a rotatividade, né, então tem aí o risco de multas, autuações se não houver o cumprimento, né, das normas, né, da legislação, queda de desempenho, então assim, danos à imagem da marca e à retenção de talentos, né. Então existem vários riscos, na realidade. E aí foi o que nós tratamos, né, há pouco, a questão de algumas, né, da falta de maturidade, às vezes, de algumas empresas, atuarem de forma preventiva, né, e atuarem mais, de forma reativa, ou seja, depois que acontece, né. E o colaborador, eu costumo dizer que o colaborador, o trabalhador, ele produz muito mais, né, quando ele trabalha ali num ambiente saudável, né, então aí a importância de trabalhar de forma preventiva e não reativa. E você trouxe aspectos muito importantes, né? Nós trabalhando com implementação de programas em ambientes corporativos, de programas de saúde mental, nós percebemos a dificuldade, muitas vezes, da empresa perceber esse custo que fica muito diluído, né, e muito pouco contabilizado, como você trouxe na questão da rotatividade, na questão dos afastamentos, na questão do turnover, e nesse presenteísmo, né, que o colaborador está ali e não consegue produzir o que ele precisava porque ele não está bem. E aí as empresas acabam tendo a impressão do cuidado com a saúde mental ser muito mais um custo do que o investimento, que também vai ter um retorno aí econômico para a empresa. E eu acho que essa é uma mudança de visão muito importante da gente ir construindo aí no decorrer dos anos, né? Com certeza. Porque fica a sensação de custo e as pessoas acabam tendo medo, né? Ah, eu vou gastar para isso? E não é, na verdade já está gastando e não está percebendo. É um investimento, na verdade, eu costumo dizer isso, é um investimento, você está investindo ali, no trabalhador, na capacitação, enfim, no cuidado, né, e em contrapartida você vai perceber aí maior produtividade. Sim, é isso mesmo. Bom, e com a nova NR1, as empresas agora são obrigadas a mapear e gerenciar os riscos psicossociais no seu programa de gerenciamento de riscos, e isso vai exigir apoio técnico especializado, e hoje nós temos aí muitas pessoas trabalhando na capacitação mesmo de programas para poder atender a esses riscos. Quando a gente fala de passivo trabalhista e de um ambiente saudável do ponto de vista jurídico, quais estratégias, Juscelia, que você tem visto como sendo mais eficazes para reduzir esses aspectos? Implementar programas proativos de saúde mental, né, primeiramente, treinar lideranças, né, eu sempre vou tratar, sempre que me perguntarem, isso para mim é muito relevante, né, então treinar lideranças para acolher, né, e para dar um encaminhamento correto, né, a cada caso. Estabelecer políticas e protocolos internos de cuidado com o colaborador, agir com prevenção, né, como nós falamos aqui a todo tempo, registro e evidências de atuação. É a questão que nós tratamos sobre a formalização, né, a Uhum. necessidade, não basta você treinar, é importante você ter ali a comprovação de que você treinou, né. E é claro,
seguir a legislação e as NRs, né, para evitar passivos e o adoecimento dos trabalhadores. Sim, isso é fundamental mesmo, né? E você trouxe alguns pontos que eu penso que valida muito até o que nós pensamos na CLIA, né? Então, você ter pessoas que são capacitadas para fazer essas análises, para fazer esse cuidado e para mapear esses riscos, né? E principalmente você terceirizando para poder dar credibilidade aí para o colaborador, que muito quando a gente fala de saúde mental, a gente enfrenta aí um preconceito ainda muito grande, um medo muito grande do colaborador em imaginar que o seu líder, que o seu RH vai eventualmente ficar sabendo que ele está tratando aí de alguma questão de saúde mental. Então, são pontos assim muito importantes de fato, né? Para a gente ir caminhando agora para o finalzinho, Juscelia, para quem está assistindo e quer começar a agir, quais são os primeiros passos do ponto de vista legal e de gestão para tornar a saúde mental uma prioridade nas empresas, segundo a sua visão? Ana, o primeiro ponto é o diagnóstico, né, o mapeamento. Nós precisamos mapear, e as empresas precisam mapear o diagnóstico de clima, os riscos psicossociais, né, absenteísmo, enfim. A criação de políticas, né, internas de saúde mental, a capacitação, né, o treinamento preventivo e jurídico, criar canais, protocolos, encaminhamento e retorno ao trabalho, né, lançar ações educativas, campanhas, como eu falei aqui anteriormente, aproveitar aí a CIPAT, né, as empresas que têm, que possuem, é um canal super eficaz, né, eficiente, né, para atrair aí os colaboradores, workshops relacionados à saúde mental, à necessidade dos cuidados, né, campanhas, o PAI, como eu falei, né, rodas de conversa, inclusive, o líder chamar ali o seu liderado para um one-on-one, eu acho que é muito importante para ouvir, né, escuta é muito importante, tá? E claro, monitorar. Tudo aquilo que é feito precisa ser monitorado, né? Então, monitorar indicadores de turnover, atestados, engajamento, né? O mais importante é caminhar juntos, né? Caminhar juntos o RH, o SESMIT, o jurídico e as lideranças. Você usou aí logo no início da sua fala algo que é o que nós acreditamos muito também. Tudo parte de um bom diagnóstico, né? Porque as empresas são diferentes e as ações elas também vão variar de empresa para empresa. Você listou aí uma série delas que são possíveis e são efetivas, mas não necessariamente todas as empresas precisam de todas. Então, partindo de uma boa avaliação de riscos, é onde a gente consegue mesmo ir direcionando quais são as melhores estratégias, né? E, Juscelia, a gente conversou um pouquinho a respeito do radar sindical e eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa iniciativa. Então, o radar sindical, ele surgiu da necessidade mesmo de controle, né, de gerenciamento aí das informações, de compilar ali todas as informações, né, da empresa relacionadas a trabalhista e sindical dentro de um único sistema. Né? Hoje as empresas enfrentam muitas dificuldades, principalmente grupos grandes, mas não apenas, né, grandes aí. As convenções coletivas, elas são complexas, hoje elas são extraídas, né, pelo mediador, e aí o radar sindical, ele surgiu dessa necessidade, porque ele é integrado ao mediador, então, nós temos acesso mais fácil às convenções, aos instrumentos coletivos, o enquadramento, que é algo extremamente difícil e importante e relevante, né, dentro aí das empresas, enfim, esse controle, ele é extremamente importante, né, esse controle aí o acompanhamento das relações trabalhistas e sindicais. E o radar sindical veio para isso e vem aí levando, né, trazendo várias publicações relacionadas à área trabalhista e sindical, né. Então é isso, e é um sistema, um aplicativo que pode ser utilizado aí como forma de gestão mesmo, para gerir as relações trabalhistas e sindicais
das empresas. Nossa, que bacana. É um trânsito de informação que fica muito mais facilitado, então, né? Exato, centraliza ali todas as informações de forma mais ágil, com a inteligência artificial, de forma mais ágil, e fica ali tudo centralizado em um único lugar. Ai, que bacana. Justela, infelizmente a gente está indo agora para o nosso finalzinho mesmo, então eu queria agradecer muito a sua presença, te agradecer muito por dividir o seu conhecimento com a gente e trazer, né, esse olhar jurídico e sindical para o centro da conversa sobre saúde mental. Muito obrigada mesmo, viu? Ô, Ana, eu que agradeço, né, mais uma vez pelo convite, e conte comigo sempre que precisar. Muito obrigada. Bom, e para você que nos acompanhou em mais um episódio do Papo Clia, muito obrigado também. Caso você queira saber mais sobre os nossos serviços corporativos, acesse o nosso site pelo www.cliapsicologia.com.br. Nós temos sedes em Santo André, Piracicaba e Campinas e te convido a entrar em contato conosco, seja pelo site ou pelas nossas redes sociais, que nós estamos como Clia Psicologia, Saúde e Educação. Um abraço a todos e até mais.